Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui do Juris 360 Lab. Hoje a gente mergulha no informativo 801 do STJ. Isso aí. Temas, olha, bem variados: ambiental, administrativo, civil, até processo eletrônico. Vamos, desempacotar isso juntos. Exato. E acompanhar esses julgados é fundamental, né? Uhum. Para entender como o direito está sendo aplicado na prática mesmo. As fontes hoje são as próprias decisões do STJ, né? Compiladas no informativo. Isso. Vamos focar nos pontos chaves e por que eles são relevantes. Tá, combinado. Então, o primeiro bloco de hoje, a gente vai ver 5 julgados desse informativo, começando com um bem interessante sobre água mineral. É o RESP 1.490.603, lá do Paraná. Ah, sim. Esse caso da água como insumo. Isso. A questão era, uma indústria que usa água mineral no processo, mas não para engarrafar e vender para beber, sabe? Precisa de autorização federal. E a resposta do STJ foi: Que sim, precisa. E é aí que fica interessante porque, poxa, não é para consumo humano direto, né? exato. Mas a lógica do STJ, olha, é que a água mineral, pela Constituição e pelo Código de Águas Minerais, é um bem da União. Ponto. Ah, por causa da composição dela, né? Justamente, a composição físico-química especial. Então a proteção é sobre o recurso em si, sabe? Independente do uso final. É um bem econômico federal. Entendi. Então não importa se vai virar refrigerante ou se vai, sei lá, lavar peça. Sendo água mineral, a ANM tem que autorizar. Precisa da autorização e fiscalização da Agência Nacional de Mineração, sim. Não basta a outorga estadual. A proteção vai além da saúde pública. Alcança o interesse econômico da União sobre o recurso. Nossa, isso muda bastante a perspectiva para quem usa esse recurso como insumo, hein? Muda, é um controle mais rigoroso sobre um bem federal. Beleza. Agora, mudando completamente de assunto, direito administrativo militar, o RMS 69581 de Goiás. Um bombeiro militar, Certo? promoção por bravura. Exato. Ele tinha o processo rolando para ser promovido por um ato de bravura, mas aí o comando suspendeu tudo. A alegação? Crise econômica no Estado. E o STJ? Disse que essa justificativa não cola, não é válida. Aqui a gente vê a aplicação daquele princípio, né? A progressão funcional quando os requisitos legais estão preenchidos, Como avaliação do ato de bravura, no caso. isso vira um direito subjetivo do servidor. O STJ até citou o tema 1075, né? Que fala dessas restrições orçamentárias. Ah, sim. A Lei de Responsabilidade Fiscal até tem uma exceção para isso no artigo 22. Ou seja, a situação financeira do Estado, a crise, não pode ser usada para barrar um direito como esse, que já estava previsto em lei. Uma coisa é analisar a bravura, outra é a grana do Estado. Faz todo sentido separar as coisas. Segurança jurídica para o servidor, né? Exatamente. Agora, um caso de direito civil que eu achei bem curioso. Sobrenome. O RESP 1951170 do DF. Do prenome composto. Esse mesmo. Uma pessoa, logo depois de fazer 18 anos, quis adicionar o sobrenome do padrinho ao prenome. Tipo, virar um prenome composto. E o STJ permitiu? Permitiu. Com base na redação original do artigo 56 da Lei de Registros Públicos. Aquela que deixava mudar o prenome sem muita justificativa no primeiro ano depois dos 18, né? Mas tem um pulo do gato aí, né? A permissão foi para compor o prenome. Não foi para adicionar um sobrenome de família, um apelido familiar. Ah, boa distinção. O prenome é o João, o sobrenome é o Silva. Ele quis virar João Carlos e não João Silva Santos, por exemplo. Exato. Alterar o sobrenome, que é o nome de família, aí as regras são mais rígidas. Lá no artigo 57, precisaria de uma justificativa mais forte do que só uma homenagem. Entendi. Mas para alterar o prenome, naquela janela de tempo do artigo 56 antigo, foi visto como um ato de autonomia da pessoa, sabe? Desde que não prejudicasse ninguém, claro. E isso foi comprovado com certidões negativas. Interessante essa flexibilidade dentro da lei, né? Próximo caso. Ministério Público na Defesa de Vulneráveis. RESP 2.079.440 de Rondônia. Um tema super relevante. O MP pode processar advogados por cobrar honorários que parecem abusivos de clientes mais vulneráveis, tipo aposentados, pensionistas do INSS. E a resposta do STJ foi um claro sim. Sim.
A legitimidade do MP se justifica porque a coisa ultrapassa o interesse só daquela pessoa, daquele cliente individualmente. Ah, não é só uma briga de contrato. Não. Quando você tem indícios de uma prática que se repete, sabe? Cobrança abusiva contra um grupo de pessoas que já são vulneráveis, hipossuficientes. Como os beneficiários da Previdência, muitos idosos, né? Exatamente. Isso afeta a subsistência deles, tem uma repercussão social grande, compromete o acesso à justiça, aí o MP entra para defender esses interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos, como a gente chama. Garantindo que a advocacia não vire mais uma barreira para quem já tem dificuldade, né? Perfeito. É garantir que a finalidade protetiva do direito previdenciário não seja desviada. Muito bom. E, para fechar esse bloco, uma questão processual que, nossa, é a cara da advocacia hoje. Intimação eletrônica. Sempre um ponto de atenção. Pois é, um advogado acompanhava um processo que corria em segredo de justiça, tudo pelo portal eletrônico do tribunal, todas as intimações chegavam por lá, bonitinho. Ok. O procedimento padrão que ele estava seguindo. Isso. De repente, a intimação mais importante, a da data do julgamento da apelação, saiu só no Diário de Justiça Eletrônico, o DGE, sem aviso nenhum no portal. Puxa vida. Resultado, o advogado perdeu o prazo. Perdeu a chance de fazer sustentação oral. E aí? Aí o STJ anulou essa intimação. E com razão, né? Ufa! Essa decisão reforça demais a boa-fé processual e o princípio da não surpresa. Olha, o portal e o DGE são meios válidos? São. A lei prevê. Certo, mas mudar o meio de intimação assim, de repente, sem avisar, sem justificativa, principalmente quando um vinha sendo usado sempre... O portal, onde o advogado inclusive se cadastrou para receber, né? Exato. Isso cria uma imprevisibilidade total, gera um prejuízo claro para a parte. O ato de intimar, feito desse jeito surpreendente, não cumpriu a finalidade dele, que é dar ciência inequívoca. Então, nulo. Nossa, que alívio para o advogado e para a parte, imagino. E um recado importante para os tribunais, né? Previsibilidade é chave. Fundamental na era digital. Bom, então nesse bloco vimos gestão de recurso natural federal, direito de servidor público à progressão, autonomia sobre o próprio nome, a defesa de vulneráveis pelo MP contra abusos e essa questão crucial da segurança nas intimações eletrônicas. Exato. Decisões que mostram o STJ tentando equilibrar diferentes interesses e garantir direitos fundamentais em situações bem concretas do dia a dia. Fica a reflexão, né? Como que a aplicação desses princípios todos, proteger um recurso da União, garantir o direito do servidor, autonomia sobre o nome, defender quem é vulnerável, dar segurança ao processo, como isso tudo realmente mexe com a vida das pessoas, a relação com o Estado, com a justiça. É algo para a gente pensar assim, qual o impacto real dessas teses na prática? Exatamente. Pessoal, por hoje é isso neste bloco. Já já a gente volta com mais análises. Até lá. Olá. Vamos então para a nossa última parte da análise do informativo 801 do STJ, aquele de 27 de fevereiro de 2024, né? Isso, vamos fechar com os 6 julgados finais. Tem bastante coisa relevante aí, incluindo temas repetitivos importantes. Exato. A ideia é pegar os pontos-chave dessas decisões mais recentes. Com certeza. E é fundamental ficar de olho no STJ, né? Principalmente nesses temas com potencial de impacto grande, assim, em muitos casos. Bom, vamos começar então com o RESP 2007-251, lá de Minas Gerais, da 5ª turma. Direito penal, processo penal na veia. Uhum. A questão central era: dá para condenar por tráfico, artigo 33 da Lei de Drogas, mesmo sem apreender a substância? Outras provas servem? Olha, a posição da STJ foi bem categórica. A apreensão e a perícia da droga são, sim, imprescindíveis. Sem isso, não se comprova a materialidade do crime. Ah, então não basta ter, sei lá, uma testemunha ou uma interceptação. Não. O tribunal reforçou essa linha, sabe? Já tinha precedentes da 3ª sessão nesse sentido. Sem a droga física ali periciada, não há como ter certeza absoluta. É uma exigência forte de prova material mesmo. Entendi. Bem objetivo, né? Agora, mudando um pouco o foco, mas ainda em direitos fundamentais, o HC 861-817 de Santa Catarina, da 6ª turma. Ah, sim. Esse é sobre execução penal. E um tema bem sensível, pessoas transgênero cumprindo pena. O que o STJ decidiu?
uma decisão muito importante. O STJ disse que é dever do judiciário perguntar para a pessoa trans onde ela prefere ficar custodiada. Perguntar como assim? Se prefere para uma unidade feminina, masculina ou uma específica, se existir, né? E dentro da unidade se quer ficar no convívio geral ou numa ala separada. Entendi. Isso tudo com base na Resolução 348 do CNJ e também na DPF 527 do Supremo. O foco é total na proteção da integridade, da dignidade da pessoa, respeitando a autodeclaração de gênero dela. Faz todo sentido. É aplicar o respeito à identidade num contexto bem complexo. Bom, vamos agora para os temas repetitivos. Aqueles que ainda estão em aberto. Vamos lá. Tem 2 com julgamento suspenso. O primeiro é o tema 1153, no RESP 1954380 de São Paulo. Julgamento suspenso lá na Corte Especial. Qual é a briga aí? A discussão é sobre honorários de sucumbência. Como eles têm natureza alimentar, né, para o sustento do advogado, a pergunta é, eles podem ser usados para penhorar bens que geralmente são impenhoráveis, tipo salário, aposentadoria. Como acontece com pensão alimentícia, né? Usando aquela exceção do CPC. Exatamente. A dúvida é se os honorários entram nessa mesma exceção do artigo 833, parágrafo 2º. Tem votos divergentes lá, relator para um lado, outros ministros para o outro. A definição vai ser, assim, bem impactante. Imagina. Mexe com muita gente. E outro repetitivo com julgamento parado é o tema 1198, no RESP 2021-665 do Mato Grosso do Sul. Esse aí trata da tal litigância predatória. Aquelas ações em massa, muitas vezes sem fundamento, né? Isso. A questão é, o juiz, percebendo que pode ser um caso desses, pode exigir mais documentos logo de cara. Tipo, pedir uma procuração nova, comprovante de residência, o contrato original, extratos, só para dar uma verificada mínima se a ação tem alguma base. Para filtrar abusos, mas sem barrar o acesso à justiça. Esse é o dilema, né? O relator até propôs uma tese tentando equilibrar isso. Diferenciar a demanda de massa legítima da predatória. Mas, bom, ainda está esperando a decisão final da corte. É uma linha bem tênue mesmo. Agora, temos 2 novas afetações pela primeira sessão. Ou seja, temas que vão virar repetitivos em breve. Exato. Temas que o STJ vai uniformizar. O primeiro é o tema 1232, na proposta de afetação no RESP 2.053.306 de Minas. Qual a controvérsia? Aqui a dúvida é se cabe fixar honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, quando essa sentença veio de um mandado de segurança individual. Mas mandado de segurança não costuma ter honorários na fase inicial, né? Não mesmo. Mas e quando o SMS gera um pagamento, um efeito patrimonial, e você precisa executar esse valor? Cabe honorários nessa execução? É isso que a primeira sessão vai decidir. Entendi. E para fechar o último tema afetado, tema 1233, na Proafer no RESP 1993530 do Rio Grande do Sul, direito administrativo. Isso. A questão aqui é sobre o abono de permanência, aquele valor que o servidor federal recebe se já pode se aposentar, mas continua trabalhando, né? Sim. A primeira sessão vai dizer se esse abono deve ou não entrar na base de cálculo do adicional de férias e do 13º salário. Isso mexe direto no bolso de muito servidor federal. E nas contas públicas, claro. Com certeza. Uma definição com impacto financeiro considerável. Bom, acho que cobrimos bem esses últimos pontos do informativo 801. Foi uma análise intensa, né? Bastante coisa importante decidida e em discussão. Queria agradecer a quem acompanhou a gente nessa jornada aqui no Juris 360 Lab. Se o conteúdo ajudou, considere se inscrever, deixar aquele like. Ajuda demais a gente a continuar divulgando conhecimento jurídico. E fica a reflexão, né? Desde a exigência de prova no tráfico, passando pela proteção de pessoas trans no cárcere, até a gestão de processos em massa e direitos de servidores, tudo isso mostra como o STJ está sempre ali, né, calibrando a aplicação da lei no dia a dia. É um trabalho constante de interpretação, vale muito a pena continuar acompanhando.